Interlúdios 11. Adin. Adin ia ser um corredor dos ventos um dia. Já havia pensado em tudo? Sim. Era apenas o filho de um oleiro que passava os dias aprendendo a transformar creme em pratos. Mas o próprio Alto Marechal um dia foi um garoto olhos escuros de uma vila desconhecida. Esprenos não escolhiam apenas reis e rainhas. Observavam todo mundo à procura de guerreiros. Então, enquanto seguia o pai pelos corredores de um retiro, Adin teve muitas oportunidades de fulminar os invasores com os olhos. Muitos poderiam dizer que, aos 13 anos, ele era jovem demais para se tornar um radiante. Mas Adin tinha certeza de que havia uma garota que fora escolhida ainda mais jovem do que ele. Já a vira deixando comida para a velha Gavan, a viúva que às vezes se esquecia de coletar suas ações. Era preciso ser corajoso, mesmo quando se pensava que ninguém estava olhando. Era isso que os esprenos queriam. Eles não se importavam com idade ou com olhos escuros, ou se faziam tigelas tortas. Queriam alguém corajoso. Olhar feio para os cantores não era muito. Ele sabia que podia e que teria que fazer mais. Na hora certa. Mas não podia deixar que o inimigo o pegasse sendo rebelde. Então, já que seu momento ainda não havia chegado, encostou-se na parede do corredor com o pai e deixou o grande grupo em forma bélica passar. Ficou parado, obedientemente sentindo a mão do pai no seu ombro e de cabeça baixa. Mas, assim que os soldados em forma bélica passaram, Adin ergueu o rosto e olhou para eles com o senho franzido, o mais zangado que conseguia. Ele não era o único. Pegara Char, a filha da costureira, olhando feio também. Bem, o tio dela era um corretor dos ventos, então talvez a menina achasse que tinha mais chance que a maioria. Mas com certeza os esprenos eram criteriosos demais para isso. Char era tão mandona que parecia uma olhos claros. Não importa, lembrou Adin a si mesmo. Os esprenos não se ligam a você, não ligam se você é mandão. Só querem que você seja corajoso. Bem, ele podia lidar com um pouco de competição por parte de Char. E quando conseguisse seu espreno primeiro, talvez pudesse dar a ela algumas dicas. O pai de Adin o pegara olhando feio, infelizmente, e apertara seu ombro. Baixe os olhos, sibilou ele. Adin obedeceu, relutante, enquanto outro grupo de soldados passava marchando, todos indo em direção ao átrio. Teria havido algum tipo de agitação? Tomara que Adin não tivesse perdido outra aparição do Filho da Tempestade. Não podia acreditar que estivera cochilando durante o último combate. Esperava que os esprenos considerassem os pais das pessoas quando estivessem escolhendo seus radiantes, porque o pai de Adin era extremamente corajoso. Ah, ele não olhava feio para os soldados que passavam, mas não precisava. O pai de Adin passava muitas tardes cuidando dos radiantes caídos, diretamente sob o olhar dos moldados, e toda noite saía escondido para fazer alguma coisa. Quando os soldados passaram, todo mundo continuou seu caminho. O tornozelo de Adin doía um pouco, mas estava melhor do que no dia em que se machucara. Então ele não mancava mais. Não queria que um esprito o visse agindo com fraqueza. O que estava acontecendo? Ficou nas pontas dos pés, tentando olhar acima da multidão, mas seu pai não o deixou que ficasse ali. Os dois entraram no mercado, depois foram em direção à loja do mestre Liganor. Parecia estranho continuar seguindo a rotina. Por que continuavam fazendo potes em uma época como aquela? Por que o mestre Liganor abrira a loja como se nada tivesse acontecendo? Bem, aquilo era parte da bravura deles. Adin compreendera isso. Entraram pelos fundos e arrumaram a oficina. Adin começou a trabalhar, pois sabia que precisavam agir de modo normal para que o inimigo não descobrisse que algo estava acontecendo. Era preciso fazer com que se sentissem seguros, confortáveis. Naquele dia, Adin fez isso pegando um balde de creme, jogando água em cima e misturando até formar uma pasta, que amassou para o pai até que estivesse na consistência correta, um pouco mais mole do que massa de pão.
Ele trabalhou a massa agressivamente, mostrando aqueles esprenos, que sem dúvida o estavam observando àquela altura, que tinha braços bem fortes. Corredores dos ventos precisavam de braços fortes, porque não usavam muito as pernas, já que ficavam voando por aí. Enquanto amassava o creme, os braços começando a queimar, o cheiro terroso da pedra úmida cada vez mais forte. Adin ouviu a porta da loja se fechar. O mestre Liganor chegara. O velho era agradável para olhos claros. Antigamente, ele mesmo fazia todo o trabalho de esmaltação, mas agora recebia a ajuda de Gub, outro artífice além do pai de Adin. Adin misturou o creme até que adquirisse a consistência apropriada. Depois entregou um pedaço para o pai, que estivera limpando e preparando a roda do torno. O pai pegou o creme, pressionou-o com um dedo, então assentiu, aprovando. Faça mais, disse ele, colocando o pedaço sobre a roda. Você vai aperfeiçoar seus pratos. Eu não vou precisar fazer pratos quando puder voar, respondeu Adin. E se você só se tornar um corredor dos ventos com 20 anos? Perguntou o pai. Vai precisar fazer algo da vida até lá. Pode ser pratos. Esperantos não se importam com pratos. Eles têm que se importar, disse seu pai, pressionando o pedal para fazer a roda girar. Afinal, os radiantes deles precisam comer. Ele começou a moldar o creme. Nunca subestime o valor de um trabalho bem feito, Adin. Quer que um espreno o note? Então, se orgulhe de cada trabalho que faz. Homens que moldam pratos de qualquer jeito combatem moldados de qualquer jeito. Adin estreitou os olhos. Como o pai sabia disso? Era só outra dose de sabedoria extraída de seu poço interminável de frases paternas? Ou experiência pessoal? De qualquer modo, Adin arrastou outro balde. O creme estava acabando. Onde iam conseguir mais, agora que não havia comerciantes chegando das planícies? Estava no meio do processo de misturar aquele lote quando o mestre Liganor entrou, torcendo as mãos. Baixo, calvo e gorducho, ele parecia um vaso, daqueles com gargalo curto demais para de fato ser útil. Mas era boa gente. Tem alguma coisa acontecendo, Alalan, disse o mestre. No átrio. Não estou gostando. Acho que vou fechar a loja hoje, só por via das dúvidas. O pai de Adin assentiu calmamente, ainda moldando o primeiro pote. Quando ele estava fazendo um pote, nada o abalava. Ele continuou esculpindo, moldando os dedos distraidamente. O que você acha? Perguntou o mestre Liganor. Uma boa ideia, replicou o pai de Adin. Pinte o glifo do almoço lá fora e talvez possamos reabrir mais tarde. Bom, disse o mestre, saindo agitado da oficina para a loja anexa. Acho que vou passar um tempo no meu quarto. Você vai continuar trabalhando? Estamos com poucos potes d'água, como sempre. Mestre Liganor fechou e trancou as janelas de madeira na fachada da pequena loja e depois a porta. Então subiu para os seus aposentos. Assim que ele se foi, o pai de Adolin se levantou, deixando um pote inacabado na roda. Cuide da loja, filho, disse ele, lavando as mãos e então caminhou para a porta dos fundos. Baixo, de cabelo encaracolado e sempre silencioso, o pai de Adin não era o tipo de homem que seria escolhido entre a multidão para ser um herói. Mas o garoto sabia exatamente aonde ele estava indo. Adin se levantou, as mãos cobertas de creme. Você vai ver o que está acontecendo, não vai? No átrio. Seu pai hesitou, a mão na maçaneta. Fique aqui e cuide da loja. Você vai fazer o glifo na testa e cuidar dos radiantes, só por via das dúvidas. Quero ir com você. Seu tornozelo já está bom. Se algo der errado, você vai precisar que eu corra para casa e conte para a mamãe. Além disso, se houver confusão, podem acontecer roubos aqui no mercado. Vou estar mais seguro com você. O pai de Adin parou para pensar, então suspirou e acenou para que o filho o acompanhasse. Adin sentiu o coração trovejar ao se apressar em obedecer. Conseguia sentir a energia no ar.
Seria naquele dia. Naquele dia, ele ia erguer uma lança e conquistar seu espremo.